Lições que eu aprendi na fotografia que servirão para a minha vida toda. E aí galera que acompanha meu canal, sejam muito bem-vindos. É um imenso prazer estar gravando mais um vídeo aqui para vocês. Bom, essas lições que eu aprendi com a fotografia, elas fazem parte da minha vida, são coisas que eu respeito e eu passo para frente esses aprendizados, porque não necessariamente foi aprendizados técnicos, né? ISO, diafragma, não é isso, né? A fotografia como plano de fundo me ensinando coisas que eu usaria na minha vida, né? Para você ter um exemplo do que é isso. Quando eu comecei a pesquisar mais sobre fotografia, eu comecei a encontrar fotógrafos experientes, os caras que todo mundo estuda, que todo mundo aprende muita coisa com esses caras. O primeiro da lista, obviamente, é o Sebastião Salgado. Bom, eu comecei a ouvir esse cara não só pela técnica e tudo que ele tem a agregar na fotografia, mas sim por algumas lições de vida que ele repassou pra gente enquanto ele estava trabalhando, enquanto ele estava desenvolvendo a fotografia. Uma dessas histórias que o Sebastião Salgado contou, que eu realmente fiquei... ficou enraizado em mim, é a história que ele contou depois que ele voltou de um trabalho que ele fez com a tribo dos Nenetes. Eu não vou ser muito... eu não vou entrar muito aqui na questão histórica, porque eu precisava ter estudado mais sobre o tema para poder falar com mais precisão, mas se eu começar a entrar muito nisso, eu vou fugir da ideia do vídeo. Então eu vou ser um pouco mais sucinto aqui, depois você pesquisa sobre a tribo dos Nenetes aí. Resumindo, o Sebastião Salgado foi lá fotografar e a região que essa tribo vive é uma região muito inóspita em termos de frio. É gelo, neve e lá a renda, não é a renda, o meio de vida dos Nenetes é baseado no rebanho de renas. Eles têm renas e das renas eles tiram o alimento, eles tiram as roupas. Esse povo, como eles se locomovem pelo trenó, eles costumam carregar tudo que eles têm no trenó. A vida deles está ali. Então toda vez que eles recebiam um presente, quando alguém ia visitar, ou que eles encontravam alguma outra tribo ali que eles queriam trocar, fazer a barganha, né? Ó, eu tenho isso, troco por aquilo. Toda vez que eles iam fazer essas trocas, eles medem as coisas que eles ganham para ver se cabe no trenó. Tudo que eles ganham, eles medem primeiro. Se aquilo não cabe no trenó, eles não levam. Entendeu? Eles não levam. É claro que vai entrar um monte de filosofia nessa história. Will, mas se for uma barra de ouro, sei. Sempre cai nesse papo, né? As pessoas sempre levam para esse lado. Nossa, mas se for uma coisa muito incrível e tal. Esse papo é filosofia pura, não tem jeito. E aí, essa coisa de não cabe no trenó, eu não vou levar, é algo que eu trouxe para minha vida. Porque pensando na vida de uma forma... pensando numa questão um pouco mais... Como que eu posso dizer? Quando a gente está com a mente muito cheia, em que situações a gente fica com a mente cheia? Problemas da vida, trabalho, né? O nosso cotidiano, ele é cheio de coisas que enchem a nossa cabeça. A gente está sempre muito... com a pressão lá em cima, porque muita cobrança, meta e... Cara, a vida da gente não é fácil. E quando a gente começa a dar ouvidos ou começa a se envolver com outras áreas da nossa vida e de repente aquela determinada área começa a te trazer mais coisas que às vezes nós mesmos estamos buscando essas coisas. Às vezes na internet, às vezes nas redes sociais, a gente fica se enchendo de conteúdo e informações que não cabem na nossa vida. E às vezes a gente olha a vida dos outros e vê, nossa, esse cara se dá tão bem com aquilo ali, né?
E se eu fizer o que ele está fazendo? Será que vai dar certo para mim também? E às vezes você vê que aquilo está dando certo para o cara, mas não necessariamente aquilo vai funcionar para você. E a pessoa te entrega aquele conhecimento, aquela informação, sei lá o que for isso. Você recebe aquilo e tenta encaixar aquilo na sua vida. E aí você vê que o seu trenó tá cheio de coisas que talvez você não precisa daquilo ali, mas você tá colocando, às vezes porque alguém disse que combina com você, que aquilo funciona, que aquilo ali é muito bom para fulano, e talvez aquilo é bom para você também. Então a gente vai enchendo a nossa vida de coisas sem medir se a gente tem a capacidade de carregar aquilo ali. A maioria dos meus problemas, 99% dos meus problemas, fui eu que busquei. A gente cria os nossos problemas. A vida é um problema a ser resolvido. Né? A vida é um problema a ser resolvido. Né? Todo dia tem coisa para resolver. E alguns dos problemas que eu trouxe, eles eram desnecessários. Eu não precisava daquilo ali. Cara, vou dar um exemplo raso, muito raso. Vamos lá. Você tem as suas tarefas do dia a dia. Você trabalha, você vai à igreja, você vai ao clube, ou antes do trabalho você tem a sua família, sua esposa, seus filhos, o seu carro, a sua casa, você já tem as suas preocupações. E aí você cria um hobby. Nas suas horas vagas, você vai se dedicar a um hobby. Vamos supor que o hobby que você escolha não é algo tão popular, não é algo que todo mundo goste. É algo que é seu, que você gosta muito, você se encontra com aquilo ali. E de repente chega alguém e fala assim, cara, mas nas tuas horas vagas você faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não arruma uma renda extra? Por que você não monta uma barraca de cachorro-quente? Cara, cachorro-quente dá muito dinheiro. Aí você começa a dar ouvido para a pessoa. Eu tô falando de cachorro-quente, mas eu poderia estar falando aqui de criptomoedas, podia estar falando de day trade, que é algo que está muito em alta hoje em dia, né? Podia estar falando de N outras coisas. Pô, restaurante, barbearia. E aí você fala, poxa, é verdade? Isso tá dando dinheiro? Tá dando muito dinheiro, tá funcionando muito pro fulano. Mas e você já tentou? Não, eu não, acho que isso aí é mais a sua cara. Você já trombou esse tipo de situação? Aí você fala, poxa, minha cara? Mas eu já tô ocupado com essas coisas. Será que é interessante eu me envolver com isso aqui? Claro que é. E aí você vai se envolver com aquilo por influência. E aí, de repente, você tá, cara, até no gargalo. Você para de fazer as coisas que você deveria fazer para começar a cuidar dessas aventuras, né? Que as pessoas dizem que funciona pra caramba. De repente, cara, você tá com o teu trenó lotado de coisas que talvez você não precisava. Esse negócio de faz isso que isso dá dinheiro, cara, isso é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, sabe? Cara, não faz as coisas porque dá dinheiro, porque essa coisa não existe, cara. Esse negócio de dar dinheiro, sabe? Faz uma coisa que você entende, que você sabe como fazer, que você sabe entrar e sair. Não vai se enveredar no negócio porque os outros estão falando que aquilo ali funciona. Toda vez que eu entrei em alguma coisa, porque alguém falou pra mim, cara, isso aqui tá, ó, eu ia atrás, eu me decepcionava muito. Eu entrei uma vez numa empresa, por influência, muita gente falando, cara, isso aqui dá dinheiro demais, cara, dá dinheiro demais. E aí eu pegava minha esposa e falava, vamos, porque isso aqui dá dinheiro, isso aqui é muito bacana, os caras estão falando que tá rachando, um negócio super bacana e tal, não sei o quê. Vamos. Ah, minha esposa ia comigo, a gente pegava carona, ia para outra cidade, participar de reunião, para ouvir conversa e papo e gente vendendo sonhos. Hoje em dia isso aí tá muito mais amplificado, mas não é de hoje, isso aí já é uma coisa que é normal, é recorrente, mas hoje tá bem mais. E aí a gente ia lá, escutava tanta conversa, tanta bobagem, e a gente era tão ludibriado. Depois eu quero fazer um vídeo sobre essas técnicas, sabe, de enganação. Porque eu já participei de muita palestra, eu já ouvi muita gente persuasiva do lado negativo da força. E ali, cara, a gente saía cheio de sonhos, cheio de esperança, sabe? Mas na hora que você sentava no sofá ou você deitava no travesseiro, você falava, cara, para eu conquistar aquilo tudo que foi falado lá, eu tenho que fazer isso, tenho que me abdicar disso, eu tenho que correr atrás daquilo. E eu já vinha de uma rotina que eu não tinha tempo para fazer aquilo ali. E eu achava que conseguia, por quê? Porque muita persuasão, as pessoas aqui, ó, na cabeça, sabe?
E eu não imaginava que eu não precisava daquilo. Quando eu ia me dar conta, era quando eu já estava explodindo, quando o meu trenó já estava muito pesado. Aí que eu falava, poxa, mas por que eu tô sofrendo tanto? Por que eu tô sofrendo tanto com isso aqui? Por que isso aqui não tá funcionando? Porque eu entrei no negócio com essa ilusão, não faz porque dá dinheiro. Cara, vender comida é algo que dá muito dinheiro. Pode olhar que todo mundo que mexe com comida tá arrebentando, né? A visão que a gente tem de fora do mercado. Cara, mas vai conversar com um empresário, vai conversar com alguém que vive disso aí, para você ver se é esse mar de rosas. Não é. Não é. Porque antes do cara vender comida, o cara ama muito aquilo ali, ele gosta muito daquilo ali. Então o que faz ele continuar vendendo, o que faz ele continuar produzindo, não é o dinheiro, é ele gostar muito do que ele faz. E por ele ser muito bom e ele se dedicar muito naquilo ali, ele tem retorno. Às vezes não é o retorno que ele gostaria, é o retorno que mantém ele. Ele precisa aprender técnicas, outras coisas que possam valorizar o produto dele para ele aumentar o ticket do produto. Mas, primeiro, vem aquela coisa de você ter uma predisposição para executar aquilo ali. Jesus, eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, cara, eu quero arrumar um trampo de cobrador. Falei, cobrador? Ele falou, ir nas casas das pessoas, pegar dívidas e cobrar. Cara, eu gosto demais disso aí. Eu trabalhei numa empresa onde eu atendia as pessoas por telefone, eu ficava ali tentando resolver o problema delas, e eu tinha uma ótima argumentação, eu batia as metas, eu sempre arrumava um jeito de receber. Muito pouco por mês, mas eu gostava de pegar os problemas e ver os papéis e negociar com a empresa, negociar com o devedor. Sabe, eu adorava isso aí. Eu falei, meu Deus, não é possível que o cara gosta disso, velho. E o cara resolveu voltar para esse mercado. Cara, ele vai ser muito bem sucedido. Por quê? Porque ele gosta. Ele quer isso. É algo que ele acorda de manhã pensando, hoje eu vou cobrar alguém, eu vou pegar uma dívida cara, eu vou ganhar 50% dessa dívida. Mas primeiro eu quero ver o que está acontecendo, por que não está pagando, por que a empresa está cobrando isso, qual que é o juro, não sei o quê. Então o cara, ele já está com a mente preparada para fazer o negócio funcionar. Aí o que é o erro que muitas vezes a gente comete? A gente olha a experiência de uma outra pessoa, baseado na nossa visão externa, e acha que vai funcionar para a gente porque funciona para aquela pessoa. E não funciona. Outro exemplo muito louco que eu vi esses dias. Fui num posto aqui da minha cidade, marcar uma consulta no público, né, no setor público. E eu fui muito mal atendido. Cheguei, falei bom dia, a pessoa não respondeu, perguntou o que eu queria e tal, a pessoa estava muito mal. É claro que nem todo dia a gente tá 100%, tem dias que a gente não tá legal. Mas no dia eu fiquei muito chateado, porque eu fiquei pensando assim, poxa, o cara fez concurso, o sonho do cara era trabalhar no serviço público, porque você passou no concurso, se você não cometer um erro muito grande, é serviço para a vida inteira. Então tá todo mundo feliz porque passou no concurso e tá executando tal esse serviço aí, pá. E aquela pessoa tava triste. E eu fiquei pensando, falei, cara, o que faz a pessoa estudar para entrar num trabalho como esse e tá desse jeito? Porque assim, na verdade não era nem a primeira vez que isso aí tá acontecendo, isso já é meio recorrente. Então assim, a pessoa tá no lugar que ela queria, mas se esforçou talvez porque alguém disse para ela que aquilo era bom, que aquilo funciona, que para ela é muito bom, porque ela ia ganhar pouco, mas ganhar pouco a vida inteira, que o risco de você ficar desempregado numa área dessa é zero, você está trabalhando para o governo, você está trabalhando para o Estado e tal. Então, às vezes a pessoa está naquilo ali, ela não está bem e ela continua fazendo simplesmente porque alguém diz pra ela que aquilo ali funciona, ela tá esperando aquilo ali funcionar e nunca funciona, sabe? Eu não tô falando aqui, galera, de algo que você vai resolver sua vida, que você vai viver sempre sorrindo, que tudo vai dar certo, que, nossa, é uma delícia você fazer o que você gosta, você fazer o que você ama, você dispensar aquilo que não é bom. Eu tô falando sobre você, às vezes, sofrer muito por algo que não havia necessidade de sofrer. Talvez você tá querendo engolir alguma coisa que não cabe em você, que não cabe, sabe? Você está querendo pegar alguma coisa que não te serve, que serve para os outros e talvez para você não sirva.
Pode ser muito bacana, pode ser muito legal, pode estar funcionando muito para alguém, mas para você talvez não vai funcionar. Você precisa achar o teu negócio, a tua virada de chave. E eu não tô falando de, não, largue o seu emprego, trabalhe por conta, né? Encontre a sua razão de vida. Não tô falando disso não. Eu conheço um monte de gente que o cara trabalha para uma empresa, o cara faz a mesma coisa todo dia, mas ele consegue viver, ele tá bem, ele consegue ser profissional, entendeu? E eu tentei fazer o que ele fazia e eu não conseguia, eu não tinha o mesmo ânimo que o cara tinha, eu não tinha, sabe, aquele fôlego de o cara, pô, esse cara parece que sempre tá bem, aquele profissional mesmo, sabe, o cara veste a camisa da empresa e de repente ele muda, ele se torna uma pessoa melhor, sabe? Sei lá, cara, é incrível, eu já trabalhei com pessoas que realmente amavam o que faziam, de pessoas que tá ali numa rotina que eu não conseguia me encaixar naquilo ali. Eu não conseguia produzir tão bem quanto ela. E eu me martirizava muito, sabe? Eu falava, caramba, velho, por que eu não consigo, cara? Por que fulano consegue e eu não consigo? O que esse cara tá fazendo que eu não tô fazendo? E demorou para eu entender que eu tava olhando a vida da pessoa, querendo ser ela. E isso não ia acontecer. Isso não ia acontecer nunca, eu nunca ia ser aquela pessoa. Porque cada pessoa é de um jeito, cada um tem o seu jeito de levar a vida, cada um tem o seu jeito de enfrentar os problemas. E às vezes a gente quer muito que isso dê certo pra gente também, mas a gente é como se você estivesse entrando por uma porta que fosse muito estreita, né? E você vai entrando e vai raspando, sabe? Vai saindo pedaço da sua roupa e pedaço da sua pele. E você tá querendo entrar e sabe que não vai funcionar, que aquilo ali tá doendo. E talvez tinha uma porta um pouquinho mais do seu tamanho, logo do lado, que você só precisava dar um passo mais pra frente para encontrar ela. E você quis ir pelo caminho que tava todo mundo passando e todo mundo sofrendo. E aí você começa a trazer um monte de coisas pra vida que talvez não precisava trazer. Todo esse papo do trenó aí, do Sebastião Salgado e tudo isso, eu aplico na minha vida. Eu sempre penso nisso quando eu vou fazer alguma coisa. Eu falo, caramba, mas se eu for fazer desse jeito, será que eu não vou estar atraindo coisas que eu talvez não precise? Talvez eu não estou achando problemas aqui que talvez não são necessários? Mas assim, é algo que eu aprendi, que eu queria passar para vocês. Procurem essa história aí, tem um monte de vídeos do Sebastião Salgado contando essa história. E é muito bacana, eu tenho certeza que se você ouvir da boca dele vai ser muito mais... talvez você compreenda muito melhor, porque eu naveguei muito aqui, eu fui muito além. Então às vezes a mensagem não ficou tão clara. Mas é isso. Aqui na descrição tem um link para você que quer profissionalizar o seu conteúdo no YouTube e para você que está pensando em fazer um curso de fotografia. Clica no link aí que está aqui na descrição, beleza? Então tem esse link aí na descrição, dá uma olhadinha, confere lá um projeto super bacana, tá? Para você aprender a profissionalizar o seu conteúdo. E eu vou pedir para você se inscrever no canal, né? Deixar o seu like, quiser comentar, falar sobre esse assunto aí, bem legal. Faz um comentário bacana, que agregue aí no vídeo. E vou pedir para você clicar no sino também, tá? Clica no sininho para ser notificado quando tiver novos vídeos aqui no canal para você poder assistir, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!